Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O estado de São Paulo lidera o ranking de bloqueio de telefones no aplicativo Celular Seguro do governo federal. De cada 10 roubos, 6 ocorrem na capital. E muitas vezes os criminosos ameaçam as vítimas para ter a senha que desbloqueia o telefone. O flagrante registrado pela câmera de segurança mostra o momento em que uma jovem é abordada por 2 homens armados numa moto. Eles pegam o celular e em seguida ainda voltam para ter a senha do aparelho. A vítima, que não quer se identificar, se surpreendeu quando um dia depois recebeu uma foto do rosto de um dos criminosos. O sistema do celular enviou as fotos de tentativas, de desbloqueio do celular. Ainda assim eles conseguiram, não sei como, entrar num aplicativo meu e fazer um empréstimo no valor de R$700. Ela postou a foto nas redes sociais e recebeu mensagens de outras 6 pessoas que reconheceram o homem pela participação em outros assaltos. A vítima fez boletim de ocorrência e repassou a imagem para a polícia. Tenho medo porque agora eles sabem, Eles sabem onde fica a minha casa. Na zona sul de São Paulo, outros 2 flagrantes. Os criminosos passam pela mulher, dão a volta e roubam. Perto dali, outros ladrões também usam uma moto para atacar 2 pessoas. Hoje, no centro de São Paulo, um homem foi preso suspeito de roubar o celular de um turista japonês. Os números de celulares furtados ou roubados no estado de São Paulo impressionam. Só nos 2 primeiros meses do ano, mais de 41 mil aparelhos foram levados pelos criminosos, uma média de 28 celulares por hora. A maioria dos casos registrados acontece aqui na capital. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que reduziu os roubos e furtos de celulares em mais de 12% no ano passado e prendeu 686 criminosos. São Paulo lidera o ranking de bloqueios de aparelhos no aplicativo Celular Seguro do governo federal. O programa tem mais de 1.800.000 usuários cadastrados e já recebeu mais de 35 mil alertas de bloqueio. Especialistas acreditam que essa é uma boa estratégia para tentar diminuir os furtos e roubos de celulares. Se a ideia é a revenda do aparelho celular ou a violação dos aplicativos bancários, a partir do momento em que a vítima registra a ocorrência e solicita o bloqueio do aparelho, esse crime ele deixa de valer a pena numa relação custo-benefício para o autor da conduta. A jovem que recebeu a foto do criminoso espera que ele seja preso logo. Eu espero muito que ele seja responsabilizado, não só pelo que ele fez comigo, mas com as outras pessoas, que ele levou os bens das pessoas. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Ministro Alexandre de Moraes nega a devolução de passaporte a Bolsonaro. Com queda de casos, cidade do Rio de Janeiro anuncia fim da epidemia de dengue. Operações da Polícia Militar desativam 4 centrais de distribuição de drogas na Grande São Paulo. Guardas civis são afastados depois de abordagens violentas em Belo Horizonte e Salvador. Quase 8 milhões de famílias precisam atualizar dados para receber tarifa social de energia. E no futebol, o Palmeiras vai enfrentar o Santos na decisão do Paulistão. E quem vai levar a melhor, Carille ou Abel? Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Operações da Polícia Militar descobriram que Osasco, na Grande São Paulo, virou um centro de distribuição de drogas para outras regiões do país. Durante quase um mês, 4 pontos que funcionavam como casas-bomba foram desativados. O serviço de inteligência como ponto de partida e os moradores como aliados. É assim que a PM de Osasco tem conseguido vitórias na luta contra o tráfico de drogas. E descobriu que a cidade, na região metropolitana de São Paulo, virou um centro de distribuição de drogas para a região, o estado e até o país. Como a gente teve de ocorrências recentes, a gente encontrou como maconha, cocaína, encontramos crack, encontramos o lança-perfume e drogas sintéticas. Do dia 1º de março até hoje, os policiais fizeram 16 operações, que resultaram na prisão de 15 pessoas e na apreensão de 3 menores. 4 centros de armazenamento de drogas, as chamadas casas-bomba, foram encontrados e desativados.
As casas-bombas são um lugar onde os traficantes refinam, separam e embalam a droga e onde também toda a logística de distribuição é planejada. Aqui nesta comunidade onde nós estamos, em Osasco, recentemente a Polícia Militar estourou uma casa-bomba. Mas hoje, quando a gente chegou aqui, os PMs perceberam que a casa já está ocupada novamente. Elas não são só específicas de Osasco, elas são de toda a região do estado. São casas simples, geralmente de 2 andares, em comunidades e bairros da periferia. Elas são alugadas legalmente pelos donos, que desconhecem a verdadeira intenção dos criminosos. Conseguimos identificar essa casa-bomba, o local onde era armazenado drogas, armas, contabilidade para o tráfico. Em menos de um mês, pouco mais de 17 quilos de drogas, além de armas, balanças de precisão, dinheiro em espécie e cadernos com a contabilidade da venda de drogas foram apreendidos nestes locais. Na maioria dos casos, são homens que tomam conta das casas-bomba, mas em pelo menos uma delas, a polícia encontrou uma mulher. É dinheiro do quê? Do tráfico? Um guarda civil municipal foi afastado depois de ter abordado uma paciente com violência numa unidade de saúde de Belo Horizonte. A mulher foi até a unidade buscar uma receita para medicamentos controlados. O guarda aponta uma arma de choque na direção do rosto da mulher, quando ela parece tentar sair da unidade. Em seguida, ele empurra a paciente contra o muro, depois a derruba com uma rasteira. Mesmo caída, a vítima é atingida com a arma de choque. A mulher foi levada pelo guarda para uma sala dentro do centro de saúde. Vanice sofre de esquizofrenia e bipolaridade e faz uso de 7 remédios controlados. Diz ter ido à unidade buscar uma receita médica, mas que começou a ser seguida pelo guarda. Eu pensei que uma pessoa que ia cuidar da gente, da comunidade, exercer a função dele que recebe para isso, um guarda municipal, vier me agredir daquela forma. A versão do guarda civil, que consta no boletim de ocorrência, é que a paciente foi informada que a médica que daria a receita só atenderia na segunda-feira. Horas depois, a mulher teria voltado exaltada e invadido um consultório durante um atendimento. Ela também teria insultado os agentes no local e ameaçado buscar uma arma em casa. A paciente recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia. O irmão dela, que estava junto e tentou puxar a arma de choque do guarda, também foi conduzido. Os dois foram ouvidos e liberados. O caso é apurado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Guarda Municipal. Enquanto o processo estiver em andamento, o agente ficará afastado das funções. A mulher está com dores no peito e no braço por causa da abordagem. Uma pessoa dessa não pode trabalhar numa área dessa nunca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda não usar relógios supostamente inteligentes para medir o nível de glicose no sangue. Segundo especialistas, esses aparelhos podem errar na leitura e colocar em risco a saúde de pessoas com diabetes. Rafael descobriu que tinha diabetes há 30 anos e precisou mudar completamente a rotina. Minha rotina passou a ser uma rotina de alimentação saudável. Eu como de tudo, tá? Mas como tudo de uma forma moderada. Minha rotina passou a ser uma rotina de muita hidratação, então eu me hidrato muito durante o dia, tomo muita água, pelo menos 3 litros de água por dia. Minha rotina passou a ser de atividade física. O empresário utiliza esse glicosímetro padrão que monitora os níveis de açúcar no sangue. O aparelho é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele é composto por um aparelho, um lancetador, né, e a fita de teste. A fita de teste, nesse caso dessa marca aqui, ela vem protegida, então a gente não tem contato com ela. E depois de colocar a fitinha aqui, a gente faz um furo no dedo, escolhe um dedo aí, faz um furinho no dedo, e com o sangue que vai sair desse furo no dedo, a gente faz um teste de glicemia. E ele, dentro de 5 segundos, mostra qual o valor da sua glicemia. Há 6 meses, o Rafael decidiu mudar a maneira de controlar as taxas de açúcar. Comprou esse relógio inteligente na internet, pensando na praticidade que teria para medir a glicemia. E viu que os resultados não eram confiáveis. Aqui vocês viram que eu fiz um teste de glicemia e minha glicemia deu 159, né? Então o relógio pede para a gente ficar quietinho, né? Enquanto ele faz a medição da glicemia,
pisca umas luzes verdes aqui atrás do relógio, realmente não tem furo, não tem dor, não tem nada, e ele mostra que a minha glicemia está 125. Isso é uma diferença considerável do relógio para o glicosímetro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz um alerta para o uso desses relógios inteligentes vendidos facilmente na internet. Segundo a Anvisa, não existe até o momento um dispositivo seguro que possa medir os níveis de açúcar no sangue. Eles utilizam a emissão de luz, LED, laser, ou outro tipo de emissão de luz, e que a luz ambiental pode afetar a leitura, o tipo de pele do paciente pode ter ser mais clara ou mais escura, pode afetar a medição, a claridade do ambiente, o suor da pessoa pode afetar a leitura. Esse médico da Sociedade Brasileira de Diabetes explica que o uso desses relógios não regularizados pode comprometer o acompanhamento da doença. Vamos supor que a glicose da pessoa está alta na corrente sanguínea e ela mede e o próprio relógio diz, não, está tudo bem. Se está tudo bem, ela deixa de tomar uma atitude que ela tomaria, ou tomar mais remédio, fazer um exercício, ou até insulina. Então ela fica com a glicose alta, não percebe e corre riscos. Sabendo do sucesso que os relógios fazem na internet, Rafael gravou um vídeo alertando colegas e outras pessoas com diabetes. O que funciona é o glicosímetro, o que funciona é um sensor para medir a sua glicemia já homologado. E é isso, não tem mistério, não tem segredo. Sai dessa de querer comprar aí gadgets eletrônicos milagrosos, que isso não vai curar você da sua diabetes. A redução no número de diagnósticos fez a cidade do Rio de Janeiro decretar o fim da epidemia de dengue. No Brasil, quase 900 mortes e mais de 2.400.000 casos prováveis da doença. Cadeiras vazias e medicações guardadas. A procura por atendimento contra a dengue na cidade do Rio reduziu. Segundo a Secretaria de Saúde, o município registra menos de 500 casos por dia. Diante do novo cenário, a Prefeitura decretou o fim da epidemia. Os 11 polos de atendimento para o tratamento da dengue, que funcionaram no período de emergência, vão ser desmontados. 1.100 profissionais da saúde que atuavam nesses locais passam a integrar agora a campanha de vacinação contra a influenza. Na chegada do outono e do inverno, já começa a marcar o período clássico aí para o aumento das doenças gripais, e essa tem que ser a nossa preocupação agora, a partir do fim da epidemia de dengue. A capital fluminense registrou 7 mortes e mais de 82.000 casos de dengue. Enquanto o município decreta o fim da epidemia, o estado mantém a situação de emergência, com 71 óbitos registrados e mais de 170.000 casos. Em todo o Brasil, são quase 900 mortes e mais de 2.400.000 infectados. Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais lideram a lista de vítimas fatais. Na cidade do Rio, quem já pegou dengue sabe que a melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A epidemia chegou ao fim, mas a dengue continua e os cuidados têm que ser redobrados para que ela não volte novamente. Quase 8 milhões de famílias brasileiras têm direito à tarifa social na conta de luz, que dá descontos aos consumidores, mas não utilizam o programa. Há quase 2 anos, a dona Ângela paga praticamente só metade do valor da conta de luz, em torno de R$ 80. Antes, eram R$ 150. É um dinheiro a mais para mim poder andar, né? E eu posso comprar até minhas frutinhas também, né? A aposentada é inscrita no CadÚnico do governo federal e tem direito à tarifa social. O programa existe desde 2002 para famílias com renda familiar menor do que meio salário mínimo por pessoa ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Os descontos variam de 10% a 65%, dependendo do consumo da família. Só que em Goiás, são quase 500.000 famílias que pagam menos na conta de luz. Por ano, deixam de gastar quase 130 milhões de reais, que depois são injetados na economia. Mas o número de beneficiados poderia ser maior.
Quase 200 mil famílias têm direito, mas não participam do programa. Tem muitos clientes que não são titulares da conta de energia. E aí o que a gente pede é que o cliente, uma vez identificando que ele não recebe esse benefício, que ele possa nos procurar. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, são mais de 17 milhões de inscritos na tarifa social no país, mas quase 8 milhões estão aptos e não utilizam o desconto. A dica é manter o CAD único sempre atualizado, de preferência com o número da unidade consumidora da conta de energia, mesmo se o imóvel for de aluguel. As coisas estão muito caras e o tanto que esse benefício foi muito bom para a gente, né? Para mim, principalmente. Veja a seguir, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nega a devolução de passaporte de Bolsonaro. Supremo começa a analisar processos que podem ampliar os casos de foro privilegiado. Domingo tem o primeiro jogo da decisão do Paulistão. Quem vai levar esta taça para casa? Palmeiras de Abel Ferreira ou Santos de Fábio Carille? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou a devolução do passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi apreendido em fevereiro numa operação da Polícia Federal. A repórter Ariane Bittencourt traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Ariane. Boa noite, Celso, Renata e a todos. A decisão de Alexandre de Moraes seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que avaliou que uma eventual viagem ao exterior poderia representar perigo ao desenvolvimento das investigações criminais. O ex-presidente é investigado por um suposto plano para um golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro solicitou pela segunda vez a devolução do passaporte. Desta vez, o pedido era para que Bolsonaro pudesse viajar a Israel em maio, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Renata, Celso. Obrigado, Mariane. Ao menos 44 terroristas morreram em um dos maiores ataques israelenses contra o Hezbollah na Síria. Os ataques aéreos israelenses começaram pouco antes das 2 da manhã desta sexta-feira, no horário local. Os alvos foram depósitos de mísseis do grupo terrorista Hezbollah na região de Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Entre os mortos, ao menos 5 eram integrantes do grupo aliado ao Hamas. O Hezbollah é apoiado pelo Irã e o exército israelense diz que o objetivo dos ataques é evitar que os iranianos transformem a Síria numa base de ataques contra Israel. Nesta sexta-feira, drones israelenses também atacaram o sul do Líbano, matando um comandante do grupo. O Hezbollah respondeu com 20 foguetes e 2 mísseis antitanque contra o território de Israel. O ministro da Defesa de Israel diz que o exército vai expandir a ofensiva contra o Hezbollah. Yoav Gallant falou que Israel está deixando de apenas se defender e passou a atacar a organização terrorista. As conversas sobre um cessar-fogo devem ser retomadas nos próximos dias. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou que os negociadores viajem novamente para o Catar e para o Egito para tratar da libertação dos 134 reféns israelenses. Em Jerusalém, as celebrações da Sexta-feira Santa foram esvaziadas por causa da guerra. Mesmo assim, cristãos de várias partes do mundo percorreram a Via Dolorosa, caminho que, segundo a tradição, foi feito por Jesus antes de ser crucificado. Do lado muçulmano, segurança reforçada para receber os fiéis na terceira sexta do Ramadã, o mês sagrado do islamismo. Hora de saber como fica o tempo no último fim de semana de março. Boa noite, Paloma Poeta. Alguma novidade? Sol pra gente? Vai ter sol, mas na maior parte do país ele deve vir acompanhado de chuva. Renata, boa noite para você, ao Celso. Boa noite a todos. Isso porque ainda há muitas nuvens carregadas em Tocantins, no sul do Pará e no Amapá. E entre Rondônia e o Acre, já chove. No norte do Rio de Janeiro e nas cidades do litoral da Paraíba, a chuva começa a ganhar força nas próximas horas. Amanhã, principalmente por causa da umidade, a previsão é de pancadas no fim da tarde, na região norte e em parte da região nordeste e do centro-oeste também. No sudeste, há chance de temporais.
Tempo firme no interior da região sul, sem chuva também, em parte do Mato Grosso do Sul e também do estado de São Paulo. E atenção, porque tem alerta de temporais para Rio de Janeiro, Espírito Santo e zona da Mata Mineira. No norte e no nordeste, o risco é de enchentes. Em Florianópolis, em Belo Horizonte e em Macapá, amanhã faz até 29 graus. Em Natal e em Porto Velho, máxima de 30. Em São Paulo, faz até 28 graus e chove fraco, mas no fim do dia. Para domingo, tempo firme, com muito sol e 29 graus. Na segunda-feira e na terça também faz até 28. Temos tempo delivery para a Daiane de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Paloma. Vamos para lá então, Celso. Oi, Daiane. Neste sábado ainda pode chover no fim do dia e as temperaturas não sobem muito. Olha só, faz até 26 graus amanhã. A partir de domingo, tempo firme e as temperaturas sobem um pouco. Na segunda-feira, chega a 29 graus. Agora a gente atende o Roberto, que é de Sobradinho, Distrito Federal. Vamos para lá também. Oi, Roberto. Amanhã e domingo, previsão de pancadas à tarde, com máxima de 28 graus. E na segunda-feira, cai um pouquinho, máxima de 26. Quer saber a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil? É só mandar o seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocêNoJR. Renata, Celso, um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, Paloma. Boa noite. Você também, Paloma. Veja a seguir, contrabando de cigarros causa prejuízo de mais de 7 bilhões de reais por ano no Brasil. Os furtos de cabos de cobre já causam um prejuízo superior a 250 mil reais somente neste ano, aqui no Rio de Janeiro. Há quase 4 meses das Olimpíadas, delegação brasileira mostra as instalações dos atletas aqui na França. Cigarros ilegais causaram um prejuízo aos cofres públicos de 7 bilhões e meio de reais em apenas um ano. Antigamente, a porta de entrada do contrabando no Brasil era o Paraguai. Agora, os criminosos têm usado as fronteiras no norte do país. Os pontos de venda são improvisados, geralmente perto de centros comerciais e terminais de ônibus. Os maços de cigarros são colocados em cima de caixotes. Os preços são baixos. Quanto é maço? Maço. R$4 de pacote. 25. Os vendedores oferecem o que chamam de cigarro de primeira linha, ou seja, contrabandeado. Quanto é o cigarro? E solto? Qual que é esse aí? Existem 2 rotas de contrabando para o Brasil. Na mais conhecida, a carga sai do Paraguai e é transportada por estradas até as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na outra, que recentemente se tornou mais usada, o carregamento também sai do Paraguai, mas em navios contorna a América do Sul para entrar pelo Suriname e Guiana, abastecendo assim as regiões Norte e Nordeste. Essa nova rota fez com que o consumo de cigarro contrabandeado disparasse nessas regiões. Segundo um levantamento, 83% dos cigarros consumidos no Amazonas, Roraima e Piauí são ilegais. Na Paraíba, 82%. E no Rio Grande do Norte, 75%. Aqui em São Paulo, a cada 10 cigarros consumidos, 4 são ilegais. Apenas no ano passado, a venda do produto contrabandeado no estado movimentou mais de 2 bilhões e meio de reais para facções criminosas. O preço baixo é o principal atrativo para fumantes. Além dos cigarros contrabandeados, a preocupação das autoridades é com os cigarros modificados, produzidos em fábricas clandestinas aqui mesmo no país. Em 12 anos, 56 locais foram fechados. Esse cigarro, que o consumidor não sabe qual é o seu conteúdo, já foi encontrado sujidades, altos índices de nicotina, altos índices de alcatrão, ou seja, tudo aquilo que a Anvisa proíbe. É um produto que não tem nenhum controle. A falta de fiscalização das substâncias presentes em cigarros ilegais aumenta ainda mais os danos à saúde. A queima do cigarro produz mais de 9 mil substâncias químicas diferentes. É um meio extremamente poluído, extremamente tóxico. Quando existe uma fábrica de fundo de quintal que produz essas substâncias, esses riscos, que já são grandes, tornam-se descomunais. No Rio de Janeiro, o prejuízo causado pelo furto de cabos neste ano já ultrapassa 250 mil reais.
No ano passado, essas ocorrências aumentaram 160% na capital fluminense. A placa informa, não tem cobre e nem valor. Os furtos são tantos que a companhia de telefone colocou um aviso para os ladrões. Na zona norte do Rio, esses comunicados dividem espaço com outros fios que não escaparam dos criminosos. Segundo os moradores, os cabos são danificados, na maioria das vezes, por usuários de drogas, que vendem o material para sustentar o vício. Aqui é sem internet, sem televisão, rouba, eles são soltos. Então, hoje em dia, não tem mais como. Em janeiro, no auge do verão carioca, moradores de pelo menos 10 bairros da capital ficaram mais de 180 horas sem energia elétrica. Em Copacabana, por exemplo, cerca de 15 mil moradores ficaram aproximadamente 12 horas sem energia. Um levantamento da concessionária distribuidora de energia da capital fluminense mostra que no ano passado houve um aumento de 160% no número de furtos de cabos de cobre em relação a 2022. Foram 16 mil metros de cabos furtados. E somente neste ano, o prejuízo com essa situação já é superior a R$250 mil. Mas o problema não é exclusivo do Rio. Em todo o país, mais de 5 milhões de metros de cabos de telecomunicação foram roubados ou furtados em 2023. Dados da entidade, que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país, apontam que cerca de 7 milhões de pessoas foram prejudicadas por essas ações criminosas. Investir tão somente em policiamento, isso não vai trazer uma resposta social efetiva. Nós temos que ter o apoio de toda a sociedade, tanto com políticas públicas de aterramento dos cabos de energia, fazendo uma fiscalização mediante o uso da tecnologia, inserção social e também econômica de toda a população. Um vendedor ambulante foi agredido por um guarda municipal no Centro Histórico de Salvador. O tumulto começou enquanto agentes da Secretaria de Ordem Pública de Salvador e da Guarda Civil Municipal realizavam a apreensão de produtos vendidos de forma irregular. Ao ter a mercadoria levada, o vendedor se desesperou e foi agredido por um guarda. Aqui não é vagabundo. Aqui não é vagabundo não, velho. Eu não sou vagabundo não. A Guarda Civil informou que não compactua com ações que ultrapassem os limites legais e que as imagens serão enviadas para a Corregedoria da corporação. Os agentes envolvidos no caso foram afastados. Já a Secretaria disse que a venda de garrafas de vidro em locais não autorizados coloca em risco a segurança de moradores e turistas. Após a apreensão, o ambulante foi liberado. Um curto-circuito pode ter causado um incêndio num prédio em construção no Recife. Pelo menos 7 andares foram atingidos pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, não houve vítimas e o prédio não corre risco de desabar. Uma aeronave de pequeno porte caiu na Serra do Japi, em São Paulo. O bimotor decolou ontem do aeroporto de Jundiaí com destino a São Paulo, mas não chegou a pousar na capital e retornou à cidade do interior quando desapareceu. Apenas o piloto estava no avião. Não há informações se ele foi encontrado. Segundo a ANAC, o avião tinha a documentação em dia. 4 pessoas morreram num acidente entre uma van e um caminhão na BR-158 entre Santana do Livramento e Dom Pedrito, no oeste do Rio Grande do Sul. 3 homens e uma mulher morreram e 8 pessoas estão hospitalizadas em estado grave. O trabalho da Força Nacional na busca pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, se encerrou hoje, sem que os criminosos fossem presos. Cerca de 500 agentes da Força Nacional estavam mobilizados para tentar encontrar Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que fugiram há 44 dias do Presídio Federal em Mossoró. De acordo com o Ministério da Justiça, o reforço da Força Nacional se encerra hoje e não será renovado. A partir de agora, as buscas serão realizadas por policiais da região, agentes da PRF e pela Polícia Penal. A fuga dos criminosos em 14 de fevereiro foi a primeira registrada em um presídio federal no país.
O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que as premiações este ano aos atletas que estarão nos Jogos de Paris serão maiores. Também hoje, integrantes do COB desembarcaram na França para acertar os últimos detalhes para a chegada da delegação brasileira. Em menos de 4 meses, a cidade de Santo Âme deve se transformar num mini Brasil. Palavras do próprio prefeito que celebrou hoje a parceria com a delegação brasileira. Comparer o Brasil e a França, porque ce n'est pas la même histoire. A cidade fica a 6 quilômetros do centro de Paris. A área terá um complexo esportivo para os treinos. O Brasil já garantiu 170 vagas em 23 modalidades. Este castelo, monumento histórico de Santo Âme, será uma das bases da delegação brasileira. Aqui, os atletas vão ter acesso a serviços médicos, preparação mental e até receber familiares e amigos. Daqui até a Vila Olímpica, onde nossas equipes ficarão hospedadas, dá para ir caminhando. São apenas 600 metros de distância. Tão perto que o comitê decidiu instalar no castelo um restaurante com comida brasileira à disposição de toda a delegação. Para manter a estrutura e garantir o bem-estar dos atletas, o COB deve investir 52 milhões de reais. A grande diferença de agora é o aumento da premiação para os medalhistas. Quem conquistar um ouro em esporte individual vai receber 350 mil reais, 100 mil a mais do que na última Olimpíada. Já em esportes coletivos, o lugar mais alto do pódio vai render mais de 1 milhão de reais, contra 750 mil pagos em Tóquio. O COB pretende superar as 21 medalhas ao todo recebidas no Japão ou os 7 ouros. A meta é superação. A nossa parte já fizemos, agora com os atletas na quadra, na piscina, no tatame, enfim. E a agência de inteligência francesa alertou sobre o risco de atentado em massa durante a abertura das Olimpíadas no dia 26 de julho. Segundo informações da imprensa francesa, o desfile no Rio Sena, previsto na abertura dos Jogos, seria muito arriscado e a sugestão é buscar uma alternativa. As autoridades teriam detectado uma movimentação fora do normal entre suspeitos ligados a grupos terroristas. O governo francês não se manifestou sobre o alerta e tem garantido que o país está preparado para o evento. Futebol. Neste domingo, às 6 da tarde, a Record transmite para todo o Brasil a primeira partida da final do Paulistão. A decisão entre Santos e Palmeiras marca também o duelo entre dois técnicos que juntos somam 5 títulos do estadual, mais forte do país. Se em campo a expectativa é dos dois clássicos pegarem fogo, o último encontro dos técnicos finalistas antes das finais foi marcado por um clima amistoso. És mais velho. Sou tão experiente, tá? 42 anos fiz agora, então nem tanto. Na verdade, Carille tem 50 anos, 5 a mais do que Abel. Na bagagem, o técnico do Santos carrega 4 finais de Paulistão e 3 títulos. Pelo Palmeiras, Abel Ferreira também tem 4 finais do estadual, mas por enquanto, 2 títulos. O técnico português é o treinador mais vencedor da história do Verdão, trajetória reconhecida pelo adversário. Bola parada muito forte, ofensiva e defensiva, né? Não é à toa que... Desculpa, são quantos títulos, Abel? Palmeiras? Nem sei. Qual dos dois vai levar o título desta vez? Não prometo títulos, prometo é uma equipa competitiva, a lutar para chegar, a lutar para vencer. O campeonato teve 102 partidas até agora. E faltam mais 2 para definir quem vai ficar com este troféu. Mas dos 16 clubes que iniciaram o Paulistão, apenas Santos e Palmeiras ainda podem levar a taça para casa. O time do Abel garantiu a vaga na decisão ontem com um gol do jovem Hendrick. Vitória por 1-0 em cima do Novo Horizontino. É a 5ª final de Paulistão consecutiva de Abel e do Palmeiras. Fato inédito na história do clube. Já o Santos passou pelo Red Bull Bragantino e 8 anos depois volta a decidir o campeonato. Decisão prevista por Carille desde o último jogo entre os dois, ainda no primeiro turno. Termina o jogo contra o Palmeiras, 3ª rodada. Perdemos o jogo de 2-1. Falei assim, ó, quero chegar na final e quero chegar contra o Palmeiras.
O primeiro duelo será no domingo, às 6 da tarde, na Vila Belmiro, com transmissão da Record, com exclusividade para a TV aberta. E veja a seguir, após assinar corte de gastos, Lula deixa Brasília e passa o feriado em São Paulo. E veja também, guindaste vai começar a remover escombros da ponte que foi atingida por um navio e desabou nos Estados Unidos. O julgamento que pode mudar o entendimento sobre o foro privilegiado foi interrompido após pedido de vista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, defendeu que o foro seja ampliado. O alcance do foro privilegiado voltou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal 6 anos após o próprio STF restringir a abrangência. O julgamento no plenário virtual começou às 0h desta sexta-feira. Os ministros analisam o habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, que pede que uma denúncia contra ele por um suposto esquema de rachadinha, quando era deputado, seja julgado no STF. Outro caso que envolve a ex-senadora Rose de Freitas, acusada de participação em um esquema de corrupção, também é discutido. O relator, ministro Gilmar Mendes, defendeu que o Supremo deve ser o responsável pela investigação. No voto, o ministro afirmou que crimes relacionados à função devem ser julgados pelo STF, mesmo após o término do mandato ou aposentadoria. Para Gilmar Mendes, o foro só deve ser afastado quando o ato for cometido antes da posse ou que não tenha relação com o mandato. O ministro defendeu ainda que a questão seja reavaliada pelo Supremo. O posicionamento foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Flávio Dino. Alexandre de Moraes foi outro a defender a mudança no entendimento. Ele adiantou o posicionamento mesmo após o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pedir vista para ter mais tempo para analisar o caso. O julgamento, que inicialmente terminaria em 8 de abril, agora não tem data para ser retomado. A discussão, de acordo com parlamentares com quem eu conversei, criou um novo atrito com o Congresso Nacional. O tema voltou a ser analisado logo após a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu em 2018, quando o parlamentar era vereador do Rio de Janeiro. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça enviou o processo para o STF porque o deputado tem prerrogativa de foro. Há 6 anos, em uma votação apertada, os ministros do Supremo definiram que o foro privilegiado só seria aplicado em crimes que ocorressem durante o mandato ou que tivessem relação com o cargo público. Caso a mudança seja confirmada, muitos processos podem ter que ser transferidos de tribunais. Qual é a função desse tal foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função? É evitar que instâncias mais inferiores ou que o primeiro grau julgue pessoas que estão em cargos que são supostamente considerados como superiores ou cargos que são federais. A ideia é evitar decisões arbitrárias, é evitar lentidão nos processos para que aí sim as pessoas tenham algum privilégio por serem, por exemplo, beneficiadas com a prescrição de um processo que às vezes demorava tanto a ser julgado que ele acabava sendo protegido pela prescrição. Tem direito a foro privilegiado no STF, presidente, vice-presidente, ministros de Estado, senadores, deputados federais, embaixadores e magistrados de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o detalhamento do bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento desse ano. O corte é para cumprir a meta fiscal que prevê déficit zero. A medida foi assinada pelo presidente Lula, que passa o feriado em São Paulo. Sem agendas oficiais, o presidente Lula vai permanecer em São Paulo com a família durante todo o feriado de Páscoa. Antes de deixar Brasília, Lula assinou o corte de gastos depois de muita negociação com os ministros da área econômica do governo. Alguns ministérios ficaram de fora do bloqueio, como os ministérios da Saúde, da Educação, das Mulheres, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos. Ficou definido que 13 ministérios vão ficar sem parte dos recursos. São eles: Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Ministério da Integração, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério do Planejamento e Orçamento e Ministério da Gestão e Inovação. A relação de ministérios que tiveram os recursos bloqueados gerou insatisfação dos ministros que perderam as verbas. Eles já vinham reclamando do baixo orçamento destinado às pastas desde o início do governo Lula. Muitos deles afirmam que, em alguns casos, os projetos que já estão em execução correm o risco de serem paralisados. O presidente também nomeou para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército o general Richard Nunes. O militar foi o responsável pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro durante a intervenção federal do Estado em 2018. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio foi preso no último domingo por suspeita de ter planejado os assassinatos de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, e dificultado as investigações. O Exército e o governo não se manifestaram sobre a nomeação do general Richard Nunes. Um guindaste vai começar a remover os escombros da ponte que foi atingida por um navio e desabou em Baltimore, nos Estados Unidos. 6 pessoas morreram no acidente. O governo Biden já liberou mais de 300 milhões de reais para ajudar na reconstrução. O Estado Islâmico confirmou hoje que 4 integrantes do grupo que participaram do atentado na Rússia estão presos. O comitê russo que investiga o caso diz que apura envolvimento da Ucrânia no ataque. Kiev nega que tenha participado. Uma imagem impressionante mostra quando um caminhão de cimento invade a contramão e parece colidir contra um ônibus escolar no Texas, Estados Unidos. Na sequência, o veículo capota. Uma criança de 5 anos que estava no ônibus e um motorista de outro carro que se envolveu no acidente morreram. Mais de 20 mil pessoas estão desabrigadas em Madagascar, na África, depois da passagem de um tufão. Muitas vilas foram inundadas e os moradores tiveram que deixar as casas. Ao menos 18 pessoas morreram, mas ainda há desaparecidos, segundo as equipes de resgate. Algumas regiões estão isoladas. Os ventos fortes que começaram na quarta-feira passaram dos 200 quilômetros por hora. Bom, e a nossa próxima reportagem é uma história surpreendente que aconteceu em Belém. É impressionante, né, Renata? Um bebê de menos de 2 anos foi encontrado numa rua movimentada da capital paraense. Ele estava com o cachorro da família. No vídeo, o bebê de 1 ano e 8 meses e um cachorro caminham juntos de madrugada em uma rua movimentada de Belém. Os dois percorrem quase 200 metros e foram resgatados por guardas municipais que faziam ronda. A criança ia para o meio da rua e o cachorro o empurrava de volta para o meio-fio, quer dizer, não deixando ele chegar ao centro da rua. Depois do resgate, os guardas ainda levaram mais 30 minutos até encontrar a família da criança. O pai contou que tinha chegado do trabalho e pode ter deixado a porta apenas encostada. Foi o suficiente para a criança e cachorro saírem juntos de casa. Foi piscar de olho. Acho que não demorou, 20 minutos no banheiro, entendeu? Na hora que eu vi, a porta já estava aberta, já foi o tempo que eu já chegando, já tinha viaturas, guarda municipal. E o que mais chamou a atenção de todos foi a atitude do Spike, esse vira-lata caramelo que acompanhou a criança durante todo o trajeto. Aí, graças a Deus, ele foi com ele junto também, o cachorro. Já protegendo já o neném, já é para não ir para a rua, para a pista, entendeu? Os pais serão ouvidos pelo Conselho Tutelar na semana que vem. Nessa situação, essa criança podia ter sido atropelada, ela podia ter sido raptada. Nós sabemos que um descuido com uma criança pode ser fatal. Depois do susto, deu tudo certo, graças ao cão da família. E eu não tinha atendido ainda uma situação que encontrar uma criança no meio da rua, despida, e o cachorro o tempo todo cercando, não deixando ninguém encostar. Num arquipélago no litoral de São Paulo, pesquisadores usam a tecnologia para conhecer mais sobre a vida marinha.
Com pequenos transmissores, eles acompanham a vida de arraias e, usando iscas, eles atraem e flagram detalhes da rotina de tubarões. Não parece, mas tem uma arraia escondida debaixo da areia, no fundo do mar. O mergulhador se aproxima e faz a captura com os 2 cestos. Essa é uma arraia borboleta, que está ameaçada de extinção. Já no barco, o animal passa por um procedimento muito rápido. Fica mais ou menos 2 minutos com a arraia fora da água. A gente faz um procedimento super rápido, que a gente faz uma incisão, na cavidade abdominal da arraia, coloca o transmissor dentro da arraia, fecha com uma cola cirúrgica, 10 segundinhos a cola seca e a gente já solta ela para a água e ela sai nadando lá tranquilamente. O transmissor é esse pequeno equipamento que emite um sinal sonoro para receptores instalados no fundo do mar. O aparelho foi implantado em 38 raias de 2 espécies ameaçadas. O objetivo é entender o comportamento das raias no refúgio do arquipélago de Alcatrazes, que é esse conjunto preservado de ilhas, a 35 quilômetros da costa do litoral paulista. Os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo monitoram o mar de Alcatrazes há 2 anos. Além dos receptores para detectar a presença de raias, usam também câmeras subaquáticas, como essa, que são acopladas nessa estrutura. Aqui na ponta, vai 1 quilo de sardinha para servir de isca. A estrutura é colocada no fundo do mar. Essas câmeras já registraram imagens raras de pelo menos 7 espécies de tubarão. Esse é um tubarão mangona, ameaçado de extinção. Também na lista das espécies em risco está o tubarão de seda, que aqui aparece em grupo de uns 20. As câmeras também flagram um encontro improvável. Tubarão de seda e martelo liso juntos. No laboratório, os biólogos analisam as imagens, medem os peixes. O quanto de cada espécie a gente viu e qual é essa variação de tamanho. O que a gente mais registrou foram indivíduos mais jovens, então, que estão ali visitando o refúgio. No local, a pesca é proibida e a circulação de embarcações controlada. O estudo no arquipélago vai durar pelo menos mais 2 anos. Até aqui, já é possível dizer que a preservação do lugar pode salvar muitas espécies. O efeito da proteção ele tem sido notório na região, por conta da ausência da atividade pesqueira e do aumento da fiscalização naquela área. Então, nós temos evidência que aumentou a oferta de alimento para esses grandes predadores. E, por isso, eles têm se apresentado naquela região. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com Reis, edição especial. E logo após Gênesis, Celso Zucatelli apresenta mais um episódio de Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite.